Agora vamos ao segundo ponto de doutrina. O segundo ponto de doutrina, você lê aqui o seguinte: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Então, o que eles fizeram? Você pega o inário número 5 e você olha o inário número 5 e você vai ler o seguinte: em vez de em cuja unidade há 3 pessoas distintas, você vai ler em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o que eles fizeram? Eles sacaram o verbo haver. O verbo haver indica uma situação que não muda. Entendeu? Deus, a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas na eternidade, quando não existia absolutamente nada. Era constituída de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora ele é assim e será eternamente, porque Deus não pode mudar, ele não muda. Ele mesmo fala: eu, Senhor, não mudo. Leia o Velho Testamento, procure isso daí que você vai encontrar a respeito da personalidade de Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Entendeu? Evidentemente que na eternidade Jesus, não existia Jesus, esse nome Jesus, e nem o nome Cristo. Na eternidade é o Verbo. Verbo é uma palavra grega que significa palavra, voz, ok? Verbo no grego é logos, significa palavra, voz, capacidade de enunciar as coisas. Você vê isso, a presença de Jesus, logo nos primeiros versos do livro de Gênesis. Como é que foi que Deus criou as coisas? Como é que Deus fez o sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra, os animais, as árvores, os peixes? Como foi? Você lê e você vê. E disse Deus: haja luz e houve luz. E haja separação entre as águas e a porção seca. E disse Deus. Quando em Gênesis você encontra isso, e disse Deus, é Deus enunciando alguma coisa. É Deus falando. É a palavra saindo da sua boca. É o Logos divino saindo de dentro dele. É Jesus isso. Na eternidade, esse é o Cristo. Esse é Jesus. Só que o nome ele recebeu, o nome Jesus ele recebeu quando entrou no mundo. O anjo apareceu a José e disse que ele recebesse a sua mulher, a Maria, por esposa, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo, e que deveria pôr o nome de Jesus. Disse a mesma coisa também para Maria, que ele salvaria o seu povo dos seus pecados, e que ele deveria receber o nome de Jesus. Cristo é um título. É um título. Não é um nome, é um título que ele recebeu. Entendeu? Cristo no grego, Messias no hebraico. Na língua hebraica é Messias. Na língua grega é o Cristo. Entendeu? Então, quando a doutrina diz que nele há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está falando da personalidade de Deus que não muda. Jesus é parte inerente da personalidade de Deus. Entendeu? É meio complicado isso? Eu sei que é complicado, porque isso é um mistério. É um mistério. Você pode até duvidar disso,
Mas não tem por que duvidar. Porque se você não sabe nem a seu próprio respeito, os homens não sabem nem a seu próprio respeito, como vão querer discutir a personalidade de Deus? Você não acha um absurdo? Por exemplo, os homens dizem que, alguns homens dizem, né, ou muitos homens dizem, que o homem é constituído de duas partes, corpo e espírito. Entendeu? Outros não, dizem que o homem é constituído de três partes, corpo, alma e espírito. Quer dizer, se nós não sabemos, não temos certeza nem a nosso próprio respeito, como podemos querer discutir a personalidade de Deus? Mas a Bíblia nos apresenta, em centenas de versos, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que o Pai é Deus, entendeu? Que são pessoas distintas, e todos eles fazendo as mesmas coisas. Clica aí nesse endereço, você vai ver a doutrina da Trindade. Eu fiz 27 vídeos mostrando isso, que Deus é uma Trindade. Leia, assista e você vai aprender isso. São vídeos agradáveis e eu não falo nada. Eu só mostro o que a Bíblia diz. Entende? Só mostro o que a Bíblia diz. Então veja, eles sacaram o verbo haver e colocaram o verbo estar. O verbo haver indica uma situação permanente que não muda. O verbo estar é diferente. O verbo estar indica uma situação mutável. Então você pega o inário número 5, está aqui, ó. E nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo estar indica uma situação mutável, uma situação que muda. Vou usar um exemplo agora. Você está doente, mas amanhã você pode estar curado. Mudou ou não mudou? Hoje você está desempregado, mas amanhã você vai estar trabalhando. Estou usando o verbo estar e mostrando que ele admite mudanças de uma situação para outra. Por que eles fizeram esse esforço no primeiro e no segundo ponto de doutrina? Para negar a divindade de Jesus Cristo. Eles querem dizer que Jesus não é Deus, que Jesus está Deus. Só que é um absurdo, porque se Jesus está Deus, o Pai também está Deus. O Pai não é Deus, o Pai está Deus. Amanhã, outro pode tomar o lugar dele, porque ele não é, ele está. É como a Dilma. A Dilma não é presidente do Brasil, ela está presidente do Brasil. Tanto é que ela está para ser empichada. E se ela for empichada, ela vai perder o mandato dela. Ela não vai ser presidente do Brasil mais. Entendeu? Essa é a diferença da adulteração que eles fizeram no segundo ponto de doutrina. Sacar o verbo haver, que indica uma situação que não muda, e colocar uma verbo estar, que indica uma situação mutável. E fizeram uma grande besteira, porque estão dizendo que também o Pai, Criador de todas as coisas, ele não é Deus, ele está Deus. Ou amanhã outro pode tomar o lugar dele. Entende? Mas ainda, para reafirmar que eles não creem na divindade do Senhor Jesus, eles sacaram a frase, 3 pessoas distintas. Entendeu? No binário número 5, a redação do segundo ponto de doutrina está assim: nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sacaram 3 pessoas distintas. Tá? Então, essas são as mudanças principais no primeiro e no segundo ponto de doutrina. O terceiro ponto de doutrina, eles não têm como mexer. Como é que vai mexer nesse terceiro ponto de doutrina? Eles não creem na divindade de Jesus. Um dia eu acredito que eles vão tirar esse ponto de doutrina. Entendeu? Porque ele diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
e que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Entende? Mas eles não creem nesse ponto de doutrina. Por isso eles não pregam, eles não falam que Jesus é Deus. Você já ouviu alguém falar na tribuna que Jesus é Deus? Eles não falam. O máximo que eles dizem é que Jesus é Filho de Deus. Ora, meu querido, Filho de Deus eu também sou. Até as criaturas foram criadas por Deus. Pergunta para ele, se é Filho de Deus, vai dizer que é Filho de Deus. Entende?